civilização egípcia. A maioria das civilizações se organizaram às margens de algum rio, como é o caso da civilização da Mesopotâmia, que se organizou às margens do rio Tigre e Eufrates, o caso da civilização chinesa, que se organizou às margens do rio Amarelo, e o caso do Egito, da civilização egípcia, que se organizou às margens do rio Nilo. O Nilo é o único rio do Egito. Ele nasce no Lago Vitória e deságua no Mediterrâneo, abrindo um leque com seus afluentes, formando o que nós denominamos Delta do Nilo. Muitos habitantes foram atraídos para esta região devido à fertilidade do solo para a agricultura. Daí chamarmos essa região de crescente fértil, né? Anualmente, entre os meses de junho e novembro, o nível do rio Nilo subia devido às grandes chuvas na cabeceira do rio lá na África Central. Quando o rio voltava ao normal no mês de novembro, a terra estava coberta por uma camada de lodo fértil e de humus. Então era hora de semear e de aguardar a colheita que normalmente ocorria entre os meses de abril e junho. A história da civilização egípcia está para o Nilo, assim como o Nilo está para o Egito. O Egito está localizado no nordeste da África e a maior parte do seu território fica no deserto do Saara. As primeiras cidades se formaram há cerca de 5.000 anos às margens do rio Nilo. A história do Egito Antigo pode ser dividida em dois períodos: o período pré-dinástico, antes das dinastias, e o período dinástico. O período pré-dinástico ele tem início de 5.000 a 3.200 a.C. E ele vai da formação das primeiras comunidades até a primeira dinastia de Faraó. Os primeiros egípcios formavam comunidades independentes chamadas nomos. Cada nomos era governada por um nomarca. Essas comunidades eram independentes, porém sempre houve muitas disputas pelas terras férteis e pelo poder. Estas disputas levaram a originar dois grandes reinos, o Alto Egito, ao sul, e o Baixo Egito, ao norte. Por volta de 3.100 a.C., o nomarca Menés, do Alto Egito, conquistou o Baixo Egito e unificou os reinos, e se tornando o primeiro faraó. Ele deu origem, então, ao Império Egípcio, que tinha por capital Tines, depois foi substituída por Mênfis e hoje é o atual Cairo. Faraó significa casa grande ou casa real. Período dinástico. O período dinástico iniciou ali no ano 3.200, foi até o 1085 a.C. Neste período houve grande crescimento territorial e econômico. E ele pode ser dividido em três fases: o Antigo, o Médio e o Novo Império. O Antigo Império começa no ano 2680 e vai até 2180 a.C. A capital desse império era Tines, né? E este foi um período das grandes construções. Também foi o período da conquista dos poderes religiosos, militares e administrativos. Faraó e seus grandes funcionários coordenavam a construção das grandes obras públicas. As pirâmides de Quéops, Quéfren e Miquerinos e a esfinge de Gizé são deste período. Houve muitas revoltas nesse período, lideradas pelos chefes das nomos e também pelos grandes proprietários de terra. E isso acabou enfraquecendo Faraó. Só que os nobres de Tebas acabaram com as revoltas e fundaram ali então o Médio Império,
que começou em 2040 e foi até 1780 a.C. E tinha por capital Tebas, né? Houve então nesse período a reconquista do poder por parte dos faraós. Houve expansão territorial em direção ao sul e a conquista da Núbia. Com isso, houve ali um crescimento econômico, porque Núbia era rica em ouro. Então, esse foi um período de relativa estabilidade política e também de crescimento econômico, apesar de haver algumas guerras internas que acabaram enfraquecendo também o domínio de Faraó, a ponto dos Ixos, povo ali da África, da Ásia Central, invadir o Egito, porque eles eram superiores militarmente. Eles faziam uso de cavalos, né? E acabaram dominando então o norte do Egito e ficaram por lá cerca de 170 anos. Novo Império, de 1580 a 715 a.C., foi então o período que surgiu a nova linhagem de Faraó, com origem na nobreza de Tebas. Eles organizaram o exército, fizeram uso da cavalaria que eles herdaram ali dos Ixos, né? E também usaram carros de guerra, e com isso eles expulsaram os Ixos, reconquistaram a Núbia e também ocuparam a Síria, a Fenícia, a Palestina e chegaram até a Mesopotâmia através do rio Eufrates. Houve nesse período fortalecimento do faraó e também dos chefes militares e dos sacerdotes, enquanto a maioria da população, que eram os camponeses e os escravos, estavam cada vez mais revoltados porque tinham que pagar altos impostos, né? Os camponeses, por causa disso, acabaram abandonando os cultivos e foram servir na infantaria e buscavam com isso uma certa mobilidade social, né? E a partir do século 8 a.C., o Egito foi invadido, primeiro pelos assírios em 670 a.C., depois pelos persas em 525 a.C., depois pelos gregos em 332 a.C. e por fim pelos romanos no ano 30 a.C., né? Que foi sob o mandato ali de Augustus. Vamos falar um pouquinho sobre a divisão social e política lá do Antigo Egito. A sociedade egípcia era bastante rígida. Não havia mobilidade social. O indivíduo nascia e morria pertencendo ao mesmo grupo social. Nem através do casamento ele conseguia mudar a classe social dele. Aliás, o casamento em classes diferentes era proibido, né? A família real, os nobres, os sacerdotes, os escribas e os chefes militares faziam parte da camada mais privilegiada ou dos dominantes. Os artesãos, comerciantes, soldados, camponeses e escravos faziam parte da camada menos privilegiada ou dominados. A pirâmide representativa da sociedade do Antigo Egito era encabeçada por Faraó. E para os egípcios, Faraó era um deus vivo. Ele exercia a monarquia teocrática e cabia a ele as funções de governar o império, coordenar as construções de obras públicas, comandar o exército e ainda exercia a função de juiz supremo. Faraó era dono de todas as terras do Egito. Ele recebia impostos e acumulava grande riqueza. Os altos funcionários cobravam os impostos, aplicavam leis e fiscalizavam as construções. Abaixo de Faraó estava o vizir. Ele era chefe de polícia e controlava as arrecadações dos impostos do império. Os escribas controlavam a vida econômica do Egito. A gente pode dizer que eles eram uma espécie de contador. Só eles sabiam ler e escrever e eles trabalhavam para o Estado,
trabalhava para os templos e trabalhava também para o exército. Sacerdotes. Os sacerdotes eram responsáveis pela organização e execução das cerimônias religiosas. Eles administravam os templos e eram também conselheiros de Faraó. Os chefes militares comandavam os exércitos nas guerras de conquista e também de defesa do território. Os comerciantes, eles eram responsáveis por transportar as mercadorias para diferentes cidades egípcias usando a navegabilidade do Nilo. Né? Os artesãos produziam utensílios variados para a sociedade, né? Cerâmicas, móveis, vasos e até artigos de luxo, tipo joias, né? Camponeses e escravos. Os camponeses, ou felais, eram a base da pirâmide, era a maioria da população. Eles trabalhavam na agricultura e eram obrigados a pagar impostos, que por sua vez sustentaria a família real, a nobreza, os sacerdotes, os militares e os altos funcionários. Os felais ajudavam ainda na construção de palácios, templos, canais de irrigação, pirâmides, palácios, etc. Né? Escravos. Os escravos eram prisioneiros de guerra e eles faziam serviços domésticos. Alguns outros carregavam blocos de pedra para a construção lá das pirâmides, das represas, né? Então o trabalho dos escravos era bem pesado. Trabalho e economia. As principais atividades econômicas do Antigo Egito eram a agricultura e a pecuária. A produção agrícola era bem diversificada. Eles cultivavam alface, cebola, alho, pepino, trigo, centeio, cevada, uvas, tâmaras, papiro, algodão e linho. Na pecuária, eles criavam bois, asno, carneiro, porcos, aves e cavalos, que eles aprenderam a criar após a invasão dos íxios. Com o trigo, eles faziam o pão, que era a base da alimentação. Com a uva, faziam o vinho, com a cevada, a cerveja, com o linho e o algodão, faziam tecidos, com o papiro eles produziam esteira, cestos, cordas, sandálias e o papel para escrever. Né? Eles costumavam exportar trigo, tecidos e cerâmicas. E importavam marfim, perfumes e peles. E tudo isso sob o controle do Estado. Tudo tinha que pagar imposto. Né? Eles usavam o ouro, o cobre, o bronze, madeira, marfim e pedras preciosas para fazer armas, joias e móveis. E eles também costumavam fabricar tijolos, utensílios de argila, cerâmica e objetos de couro. E para complementar a alimentação, eles faziam uso da pesca. E ali pescavam no Nilo, né? E usavam arpões, redes e anzóis. Religião. A religião influenciava profundamente a vida no Antigo Egito. Os egípcios eram politeístas, ou seja, acreditavam em vários deuses, adoravam vários deuses e acreditavam também na vida após a morte. A religião estava ligada à arte, à pintura, à escultura e eles faziam a representação dos deuses deles através das artes. Haviam muitas divindades, entre elas Amon-Ra, que era o criador do universo, Osíris, que era deus da vida após a morte, Ísis, que era esposa e irmã de Osíris, Horus, que era o deus do céu, filho de Osíris e Ísis, e Anubis, deus dos mortos. E haviam outros, né? No Novo Império, houve a tentativa por parte do faraó Amenófis IV de instaurar o monoteísmo. E isso aí era uma tentativa de diminuir o poder dos sacerdotes. Porém, após a morte dele, foi restaurado o politeísmo e, automaticamente, o poder dos sacerdotes. Né? Os deuses dos egípcios eram representados de diversas formas. Eles poderiam ser apresentados como antropomorfos,
que eram representados como seres humanos, que era o caso de Osíris, né? Que tinha forma humana, zoomorfo, que eram representados em forma de animal, que era ali no caso de Apis, que era um touro negro com um triângulo branco na testa, Hathor, que era uma deusa, que era uma vaca com um disco solar na cabeça. E havia também os antropozoomorfos, que eram uma mistura de animal com humanos. Era o caso de Horus. Horus tinha a cabeça de falcão e o corpo de homem. Anubis tinha o corpo de homem e a cabeça de chacal. A esfinge de Gizé, que tinha o corpo de leão e a cabeça de homem. E Bastet, que era uma deusa e tinha o corpo de mulher e a cabeça de gata. E que gata! Né? Os egípcios acreditavam que os mortos passavam pelo tribunal de Osíris para serem julgados se eles mereciam a outra vida ou se seriam castigados pelas maldades praticadas em vida. Os premiados com a vida após a morte, eles tinham o coração colocado num dos pratos da balança da justiça e era pesado. No outro prato estaria a pena da verdade e da justiça. Se o coração fosse mais leve que a pena, a alma era absolvida e poderia voltar para o corpo. Se não, seria condenado a ser devorada. Para os egípcios, todos possuíam Ba e Ka. Ba é espírito e Ka é alma. Para alcançar a vida eterna, Ba e Ka precisavam se encontrar no corpo do morto. Para isso, os egípcios resolveram conservar o corpo através da mumificação. Para a mumificação, os corpos eram enterrados. Após a mumificação, os corpos eram enterrados nos sarcófagos. E junto dos corpos ia o livro dos mortos. As pirâmides eram túmulos dos faraós e da família real. Quanto maior e mais luxuosa fosse a pirâmide, maior o poder de quem mandou construí-la. Dentro delas, segundo achados arqueológicos, foram encontrados alimentos, animais de estimação, roupas, objetos pessoais. Tudo isso porque eles acreditavam na vida após a morte. Havia ainda outras formas de túmulos, que eram os mastabais e os hipógens, túmulos subterrâneos. Contribuições na ciência. Os egípcios desenvolveram vários conhecimentos científicos para facilitar suas necessidades de sobrevivência. Então, eles criaram a astronomia, que servia para orientar as atividades agrícolas, e a navegação. Criaram também o calendário de 365 dias, organizado em 12 meses. Desenvolveram medidas e cálculos matemáticos para construir os diques, as represas, pirâmides, os templos e os palácios. E para realizar a mumificação, eles tiveram que estudar o corpo humano e acabaram desenvolvendo a medicina. Criaram ainda um sistema de escrita, chamado hieróglifo, à base de símbolos, que era usado para registrar leis, ordens de faraó e tradições religiosas. Né? Essa escrita tinha duas formas, que era a hierética e a demótica. A hierética usada pelos sacerdotes e a demótica pelos comerciantes. Então, meus queridos, nessa aula nós ficamos conhecendo aí a civilização egípcia, sua organização e política e o cotidiano e também as suas contribuições. Né? E eu queria deixar duas curiosidades. No século XX foi descoberto o túmulo do faraó Tutancâmon, principal achado arqueológico do século XX. E a pirâmide de Quéops, a maior das pirâmides de Gizé, é uma das 7 maravilhas do mundo antigo e existe até hoje. Foi construída por volta de 2650 a 2500 a.C. para servir de túmulo para o faraó Quéops. Esse foi o estudo sobre a civilização egípcia. Tchau!